Olá, pessoal. Bom dia novamente. Hoje, então, nós estaremos realizando o nosso último dia aí de atividades avaliativas. Hoje, quinta-feira, dia 1º de abril de 2021. Então, não se esqueçam, hoje, peçam para o papai e a mamãe levarem as atividades avaliativas 3 e 4 para o colégio, ok? A professora vai estar recolhendo para fazer a correção, tá? Então, a partir de hoje, depois que terminar a nossa aula, os pais de vocês já podem estar entregando as atividades avaliativas 3 e 4 no colégio, certo? Então, vamos lá. Nós vamos começar hoje com a atividade avaliativa 3 de História. Vamos lá? Vou compartilhar aqui com vocês. Atividade avaliativa 3 de História. Então, tá lá. Portugueses, holandeses e franceses migraram para o Brasil. Quais os motivos tinham em comum? Então, tanto os holandeses como os franceses quanto os portugueses, qual o motivo que eles tiveram para vir aqui? Qual foi o motivo que trouxeram, né? Os motivos que trouxeram eles aqui, que é em comum, quer dizer que para os três foi o mesmo motivo. Então, eles vieram para o Brasil em busca de terras e riquezas. Esse foi o motivo, né, que eles tinham em comum. Eles vieram para cá em busca de terras e riquezas. 2. Onde se iniciou os primeiros movimentos migratórios? Lembra os movimentos migratórios, quando um grupo de pessoas se desloca de um lugar para o outro, né? Então, os primeiros movimentos migratórios iniciaram-se no continente africano. Esses foram os primeiros movimentos migratórios. Então, eles se iniciaram no continente africano, lá na África. Exercício 3. Complete. Materiais utilizados para confeccionar instrumentos de caça ou utensílios. Então, nós temos pedra e madeira. Esses eram aí os materiais utilizados para confeccionar instrumentos de caça ou utensílios. Pedra e madeira. Letra B. Alimentos de origem animal. Leite e carne, né? Eles vêm do animal, leite lá da vaca, a carne pode ser carne de boi, de frango, de porco, né? Então vem de um animal, origem animal. Letra C, materiais de origem animal que eram utilizados pelas comunidades para se protegerem do frio. O que era utilizado, então, para eles se protegerem do frio, que é de origem animal? Então, nós colocamos aí couro e pele. E exercício 4. O que significa uma migração forçada? A própria palavra já está dizendo, uma coisa forçada que a pessoa está sendo obrigada a fazer. Então, significa, essa migração forçada foi realizada pelos africanos. Então, vamos lá. Significa que os africanos foram obrigados a migrar, a mudar-se para o Brasil por causa da escravização imposta pelos europeus, que eram os portugueses, né? Então, isso é uma migração forçada. Então, significa que os africanos, né, foi uma época em que os africanos foram obrigados a vir para o Brasil para trabalhar como escravos. Então, essa migração foi uma migração forçada. Exercício 5. Algumas das palavras do nosso vocabulário são de origem africana. Escreva algumas. Então, nós herdamos, nós falamos muito nas nossas aulas de história sobre o que a gente herdou de cultura dos outros povos. Então, dos povos africanos, olha só, uma das coisas que nós herdamos, algumas palavras, né, no nosso vocabulário: moleque, cochilo e cafuné. E tem outras, mas aqui são essas três que a professora colocou aí, tá? Então, nós tivemos o quê? Nós herdamos algumas coisas do vocabulário da África, né? E essas são algumas palavrinhas aí. E exercício 6, vocês vão assinalar com X a alternativa correta. Então, tá lá. As primeiras comunidades humanas vindas da África migraram rapidamente pelos continentes. Eles migraram rapidamente? Ou as migrações das primeiras comunidades humanas vindas da África levaram muitos e muitos anos para ocupar todos os continentes? Então, é a segunda opção. Levaram muitos e muitos anos para conquistar todos os continentes. Ok? Então,
Relembrando, primeiro exercício, o que tinha em comum entre os portugueses, holandeses e franceses para virem migrar para o Brasil? Então, eles vieram em busca de terras e riquezas. Onde se iniciou os primeiros movimentos migratórios? Se iniciaram no continente africano. Depois o 3, complete materiais utilizados para confeccionar instrumentos de caça ou utensílios, a pedra e madeira. Alimentos de origem animal, leite e carne. Materiais de origem animal que eram utilizados pelas comunidades para se protegerem do frio, couro e pele. E o que significa uma migração forçada? Significa que foi a época em que os africanos foram obrigados a vir para o Brasil para trabalharem como escravos, né? Para a escravização imposta pelos europeus. Então, essa é a migração forçada. E o que herdamos do nosso vocabulário, né, de origem africana, moleque, cochilo, cafuné. E a gente viu que as migrações das primeiras comunidades levaram muitos e muitos anos para ocupar todos os continentes. Então, estejam atentos aí, tá, pessoal? Então, nós estamos falando sobre os povos, né, que vieram para o Brasil. Nós estamos falando a herança, né, o que herdamos desses povos, né? Os portugueses, por exemplo, uma das principais heranças foi na nossa língua, é o português, né? Então, a primeira coisa, a nossa língua, né? Herdamos também alguns tipos de festas, pratos típicos, não é verdade? Assim como da África, danças, vocabulários, festas religiosas, né? Então, festividades, algumas são parecidas. Então, nós herdamos alguns estilos aí de outros povos, né? De outros povos vindos de outros países, certo? Agora, então, vamos lá na atividade avaliativa 4. Atividade avaliativa 4 de história. Deixa a professora arrumar aqui. Nós vamos lá para a história. Vamos. Aqui. Então, olha lá. Exercício 1. Então, primeiramente, coloquem o nome e a data, tá? Hoje, dia 1/4/2021. Exercício 1. As primeiras comunidades humanas sobreviveram como coletoras e caçadores, né? Explique. Então, vocês vão explicar por que essas comunidades aí humanas, elas viveram como coletoras e caçadoras. A própria palavra está dizendo, quer dizer que eles coletavam o quê? E caçadores, caçavam o quê? Aí vocês vão colocar, nós falamos bastante na nossa aula de história. 2. Que motivos em comum os portugueses, holandeses e franceses tinham para migrar para o Brasil? Aí vocês vão escrever, nós vimos lá na atividade 3. O que eles tinham em comum? O que eles vieram fazer aqui? 3. Escreva 2 elementos culturais que herdamos. Então, nós falamos da herança cultural. Então, eu quero 2 coisas que nós herdamos dos portugueses e dos africanos. A professora falou, né? Dos portugueses, a primeira coisa foi a língua, que é o português, e pratos típicos, né? E africanos, o nosso vocabulário que nós falamos e danças, ok? Então, vocês podem registrar aí. 4. Qual foi o motivo da migração de povos africanos para o Brasil? Qual foi o motivo? Nós falamos lá da migração forçada. Eles vieram aqui para o quê? Então, o motivo dessa migração deles para o Brasil foi para trabalhar como escravos, foi para a escravização imposta pelos portugueses. Então, o motivo dessa migração foi para que eles viessem para o Brasil trabalhar como escravos. Eles vieram para o Brasil trabalhar? Não, eles vieram para o Brasil para serem escravizados, na verdade. Então, essa é a resposta correta. Então, o motivo, eles vieram para o Brasil para serem escravizados. Então, foi uma migração forçada. Exercício 5. Onde se iniciou os primeiros movimentos migratórios? Nós falamos. Em que continente que se iniciou os primeiros movimentos migratórios? E 6. De acordo com o modo de viver das primeiras comunidades humanas, escreva 2 materiais de origem animal que eram utilizados pelas comunidades para se proteger do frio, nós falamos. 2 alimentos de origem animal. E C,
2 materiais utilizados para confeccionar instrumentos de caça ou utensílios. Então, pessoal, estejam bem atentos aí, ok? Em cada perguntinha. Então, a pergunta 1, vocês vão explicar por que as comunidades, as primeiras comunidades que existiram há anos atrás, elas sobreviveram como coletoras e caçadoras, porque elas coletavam o quê e caçavam o quê? A gente comentou bastante aí na nossa aula. 2, vocês vão explicar o motivo em comum que tem entre os franceses, portugueses e holandeses, por que eles vieram para o Brasil, fazer o quê. Depois vocês vão escrever 2 elementos culturais que herdamos dos portugueses e africanos, nós já falamos bastante também. Depois, o motivo da migração dos povos africanos para o Brasil, que foi aquela migração forçada, por que eles vieram. 5, onde se iniciou os primeiros movimentos migratórios. E 6, nós vamos escrever o que está sendo solicitado aí, de acordo com o modo de viver das primeiras comunidades humanas. Então, vocês precisam prestar bastante atenção no enunciado, tá? Caprichem na letra, como nós estamos sempre combinando nas nossas aulas, ok? E agora, então, nós vamos dar sequência na nossa atividade avaliativa 3 de filosofia, ok?